Gente, seguinte, sou o Joatan, como vocês já sabem, acompanhando aqui no canal os vídeos. Estou aqui com o Léo, Leonardo Miranda. E aí, Léo? E aí, Beleza? A nossa beleza? dinâmica hoje, gente, é o seguinte: foi uma ideia do Léo, a gente então vai fazer juntos a gravação e a gente vai simular uma entrevista, tipo uma entrevista de emprego para uma vaga de ServiceNow. Porque nós dois somos instrutores, então, da ferramenta, da solução ServiceNow, e a gente sempre acaba tendo bastante interação com o pessoal que está em formação, está em transição de carreira, e quer alguma dica de como se comportar, ou possíveis perguntas, possíveis dinâmicas técnicas que podem acontecer em uma entrevista para uma vaga de ServiceNow. E a nossa ideia, então, é fazer uma simulação. Eu vou ser o entrevistador e o Léo vai ser o entrevistado. Eu vou fazer perguntas para o Léo, ele vai me responder do ponto de vista técnico, olhando para dentro do ServiceNow. Beleza? Bora, embora. Vamos Vamos lá, lá. então? Show! Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos imaginar que a gente está em time zones diferentes. Boa Eu noite, boa sou o noite. Joatan, eu sou gestor técnico da empresa Acme Limitada. Eu estou, então, recrutando pessoas para uma vaga de ServiceNow, na nossa divisão de ServiceNow aqui dentro da empresa. E o senhor, então, o senhor Leonardo foi um dos candidatos aí que foi selecionado pelo nosso time de gente de gestão e a gente agora vai fazer essa entrevista técnica com o senhor. Beleza? Beleza, vamos lá. Acho que eu tô Vamos- preparado, então Opa! manda Boa! bala. A gente vai focar no produto ITSM na aplicação de gestão de incidentes, tá? Eu vou fazer algumas perguntas para o senhor sobre a parte ali de tratamento de incidentes, campos, Simbora. formulário da própria tabela, beleza? Bora. Então, começando, a primeira pergunta. Me fala um pouco da tabela de incidentes dentro do ServiceNow, na aplicação de gestão de incidentes do produto ITSM. Qual é a finalidade dessa tabela? O que ela representa no ServiceNow para gente? Tabela de incidente. Vamos lá, Jota. Então, tabela de incidente, o nome técnico dela é Incident. Ela estende da tabela mais famosa do ServiceNow, que é a tabela Task. Então, além dos campos que ela herda da tabela Task, ela também herda todo o relacionamento, isso que é interessante. Então, o que o ServiceNow cria aí, nesse momento? Relacionamento tabela pai e tabela filha, o que a gente chama de parent-child relationship. Então, herda os campos da tabela pai, da tabela task, e a tabela de incidente também herda as funcionalidades dessa tabela pai. O mais interessante é que a gente ganha tempo nisso. Então, se você quiser criar uma tabela nova, você pode estender de uma outra tabela, né? Cria esse relacionamento, você ganha os campos e ganha também todo o relacionamento que foi construído na tabela pai. Então, a tabela de incidente também pode ter seus campos exclusivos, tá? Então, a gente começa por aí. Show, legal. Bem bacana saber. Bom, vamos falar um pouquinho agora da configuração, o layout do formulário dessa tabela. A gente sabe que tem campos lá do tipo referência. Eu queria que você me falasse então um pouco desses tipos de campos e me dê alguns exemplos de campos referência que aparecem lá no layout do formulário da tabela de incidentes. Formulário de incidente, campo de tipo referência. É fácil localizar campo do tipo referência, é um campo que ele tem aquela lupinha no formulário. Então, no formulário de incidente, deixa eu lembrar, a gente tem o primeiro campo, no canto superior esquerdo, a gente tem o caller, que é o solicitante. Então, campos do tipo de referência, qual que é o significado? No formulário, eu estou na tabela de incidente. Quando eu clico na referência, eu clico na lupa, ele vai fazer referência para uma outra tabela. Então, o caller ele vai fazer referência na tabela de usuário, que é a famosa sysuser do ServiceNow. Eu tenho depois o campo Service, Service Offering e Configuration Item. E do lado direito eu tenho dois outros campos do tipo referência Assignment Group e Assignment. Então, o Assignment Boa. Group faz referência na tabela de usuários e o Assignment To faz referência também como caller na tabela de... o Assignment Group na tabela de grupos e o Assignment To na tabela de usuários. É isso aí. Boa. Legal. Show. Ahn,
Certo, você comentou sobre o campo Service, Service Offering e Configuration Item. O que que esses campos têm em comum? Ou melhor, tem alguma relação em comum entre eles? Como que isso funciona, se é que existe? Tem, vamos lá. Então, todos esses três campos são relacionados ao CMDB. Então, vamos pegar o primeiro, Service. Ele estende, tá, da classe, ele estende da tabela Service do CMDB. Então, CMDB underline CI Service. Esse campo ele vai relacionar todos os serviços que a empresa tem. Service Offering, ele é um campo exclusivo por empresa, então de empresa para empresa vai variar. São as ofertas de serviço que a empresa vai ofertar. E o Configuration Item é o item de configuração. Então, Configuration Item, ele vai listar todos os itens de configuração que a empresa tem. Então, esse campo está relacionado com o CMDB. Para exemplificar, o CMDB ele é um banco de dados que funciona como se fosse um data warehouse. Então, a empresa ela faz uma descoberta, uma varredura, tudo que tem conectado na rede, aí a gente lista os itens de configuração. Então, o componente principal desse banco de dados é o item de configuração, que é o Configuration Item. O item de configuração, ele pode ser um serviço, ele pode ser um computador, um desktop, ele pode ser um servidor, um access point, qualquer coisa que estiver logado na rede. Essa é a ideia. Nossa, perfeito. Uma mini aula de CMDB com essa resposta. Obrigado, fiquei satisfeito. Vamos lá. Próxima pergunta. Esse campo que você falou, o Service Offering, me dá um pouco mais de detalhes. Para que ele, na verdade, existe? O que quer dizer essa questão aí da oferta de serviço? Me fala um pouquinho mais sobre esse campo. Então, como eu falei, o Service Offering ele é exclusivo por empresa. Então, cada empresa vai ter a sua oferta de serviço. Para que existe esse campo? Quando a gente vai criar um novo registro de incidente, para evitar que esse registro caia numa fila e ele fique parado ali naquela fila sem ninguém atender durante, sei lá, uma semana ou alguns dias, a gente cria uma oferta de serviço. Então, nessa oferta de serviço, a gente pode vincular para essa oferta cair num grupo de atribuição. Então, por exemplo, eu posso criar uma oferta de serviço X e toda vez que eu relaciono essa service offering, essa oferta de serviço, ela caia num grupo, por exemplo, um grupo de hardware. Então, evita que qualquer registro que eu relacionar com essa oferta caia num grupo diferente de hardware. Porque se cair em algum grupo diferente, vai para a fila errada, ninguém vai olhar aquele registro. É o que acontece muito. Então, eu posso ter um registro Y criado, apontado para uma oferta Y. E, em vez de cair para o grupo de hardware, pode cair para o grupo de software, para o grupo database, para o grupo cybersecurity e qualquer coisa. Essa é a ideia. Então, o Service Offering ele tem uma peculiaridade que é o seguinte, Jotan. Todo offering ele tem um parent. Então, ele tem que estar relacionado com um serviço pai. Então, quando eu crio esse Service Offering, eu posso colocar um Support Group, que é exatamente o campo Assignment Group, quando eu vou salvar esse registro. Então, eu crio um registro. Se eu atrelei ele com uma oferta X, e essa oferta ela tem cadastrada um Support Group apontado para o grupo de hardware, toda vez que eu apontar para aquele Service Offering, ele vai apontar para o grupo hardware. Então, é para isso que serve. Nossa. Então, ele faz automaticamente toda vez que eu crio um registro, que eu salvo um registro, ele fixa aquele grupo no campo Assignment Group, aquele Support Group. Bacana, interessante. Legal. Vamos lá. Falou do campo Assignment Group, né? E me explica um pouco sobre o funcionamento desse campo. E também a gente sabe que existe o campo Assign To, você mesmo comentou, né? Quando estava falando do layout do formulário. Comenta um pouco para a gente sobre a relação desses dois campos aí. Legal. Funcionamento. Então, eu vou pegar o exemplo aí que a gente estava falando do grupo de hardware, por exemplo. O Assignment Group ele é um campo que faz referência à tabela de grupos. Então, eu posso colocar o grupo hardware. O Assign To, ele vai
ele é um campo dependente do assignment group. Então, se eu coloquei o grupo de hardware, ele vai listar no campo assignment to os membros do grupo de hardware. Então, o assignment group, ele lista todos os grupos, né, na tabela de grupos, e o assignment to, ele vai listar todos os usuários, né, relacionados àquele grupo. Então, é um campo dependente do outro. Legal, legal, bom saber. Vamos lá. Esse campo Assignment Group, ele lista literalmente todos os registros de grupos existentes na tabela de grupos do ServiceNow. Então, esqueci de te falar uma peculiaridade. Então, aí tem uma coisa interessante, tá? Ele não lista literalmente todos os grupos da tabela de grupo. Ele vai listar todos os grupos do tipo ITIL, tá? Como a gente está falando de incidente, então somente os usuários que têm a role ITIL, né, a licença fulfiller, para fazer o atendimento daquele registro. Então, somente ele vai listar os grupos que são do tipo ITIL. Então, esqueci de te falar esse detalhe. Legal, boa. Certo. Agora, vamos falar um pouquinho do campo Priority. Existe esse campo na tabela de incidentes, ele está posicionado também no layout do formulário. Me fala um pouco mais sobre o funcionamento desse campo. Ele é editável? Qual é a particularidade ou as particularidades que esse campo acaba atendendo no dia a dia? Então, o campo Priority, interessante. O campo Priority, ele é um campo, tá? É um combo que a gente fala, é a matriz, né, impacto e urgência. Então, acima do campo Priority, a gente tem o campo Impact e Urgency. Então, o impacto, se eu setei o impacto One High, que é o impacto mais alto, com a prioridade One High, ele vai setar automaticamente, tá, a prioridade One Critical. Então, essa matriz, tá? Impacto, urgência, cai na prioridade. Esse campo priority, ele não é editável, tá? E ele, isso não tem código por trás, é uma tabela, tá? Priority Data Lookup, que é exatamente isso. Então, dependendo do impacto e da urgência, ele seta a prioridade. A combinação É uma combinação valores. desses dois campos, tá? Então, o Uhum. impacto e a urgência, sim, são editáveis, não choices, tá? Agora, a prioridade, não. Boa. Legal. E mais? Bom, campo Short Description. Esse campo, eu acho que ele tem alguma peculiaridade, né? Quando a gente começa a preencher algum valor dentro dele. Como é que isso funciona? Existe algo mesmo em relação a isso? Short description é um campo do tipo string, tá? Uhum. Isso. Então, na verdade, esse processo, essa busca, quando a gente coloca uma string ali, uma palavra, uma frase, o ServiceNow automaticamente vai buscar na tabela, na base de conhecimento e nos itens de catálogo. Qual que é a ideia disso daí? Por que a ServiceNow criou isso aí? Então, o solicitante, quando ele vai criar um novo registro, em vez dele abrir esse registro, ele pode tentar o autoatendimento, o self-service. Então, ele pesquisa os artigos na base de conhecimento e os itens de catálogo, então ele pode... Então, imagina que ele vai fazer um restore de alguma coisa. Ele vai digitar restore no campo, e aí ele vai pesquisar todos os artigos que tem restore no nome, e ele pode mostrar ali para você, ó, eu tenho esse KB, esse KB, esse KB com restore. Se ele quer dar uma olhadinha para ver se, em vez de abrir o incidente, você consegue resolver sozinho, ou no item de catálogo. Você procurou lá no item de catálogo, não achou o que você queria, você digita lá e fala, eu posso solicitar um restore aqui, e ele faz automaticamente para mim, sem eu precisar abrir esse registro de incidente, tá? Essa é a ideia, é um processo que chama deflection, tá? Isso a gente tem no portal também, e para os outros produtos do ITSM também, não só para incidente. Esse que é interessante. Bacana. Show. Então, Que mais? Vamos falar um pouquinho sobre a seção Notes no formulário da tabela de incidentes. Quais campos que tem lá dentro e como que eles se comportam?
Tá, então, seção notes, a gente tem os formatadores lá. Então, eu tenho o additional comments e o work notes, tá? Additional comments, ele é um campo, são duas strings, são dois campos strings para você digitar o que você quiser lá. O additional comments, ele é customer visible, então o solicitante vai ter acesso, qualquer um ali vai ter acesso. Diferente do work notes. O work notes, ele é exclusivo para o usuário ITIL, para quem vai atender aquele registro de incidente. Então, essa é a ideia. Agora, vamos lá. Os dois campos, tá? Eles, independente do que eu coloco ali, da informação que eu coloco, ele vai para as activities, tá? Por isso que ele é um formatador. Então, nas activities, se eu fizer um post, vai aparecer lá. Se eu mudar a prioridade, igual a gente estava falando, vai aparecer lá. Se eu mudar o status do campo, vai aparecer lá. Se, por exemplo, eu for mudar o grupo de atribuição, caiu na fila de hardware, mas na verdade quem tem que resolver é o time de software. Eu vou colocar no Work Notes. Não faz sentido eu colocar no Additional Comments. Tá? Então, internamente, para os usuários IT, tá comigo, tá na minha fila, Leonardo, mas isso aqui diz respeito a você, Jota, então é com o teu time. Então, não adianta eu colocar no Additional Comments, eu coloco no Work Notes. Eu colocaria no Additional Comments alguma coisa assim, usuário, estou precisando, sei lá, de uma evidência, tá? Ou já estou atendendo o seu registro, pode ficar tranquilo, tá? Você pode trocar ideia com o usuário ali. Essa é a ideia dos dois campos e a diferença entre eles. Bom, seguindo então, temos mais uma pergunta que a gente quer fazer para o senhor. Sobre os status ou states baseline de prateleira que os registros na tabela de incidentes podem receber. Quais são eles e por quê? Status, então vamos pensar no ciclo de vida. Vamos lá. Todo registro que nasce com status new. Uhum. Depois ele vai para in progress. Então, estou atendendo o registro, ele vai para in progress. Ele pode ir para on hold. Imagina que eu estou aguardando uma informação do usuário. Aguardando uma informação de um fornecedor, eu posso colocar ele para on hold. Então, esse é o terceiro status. Eu posso resolver esse registro. Eu posso close it, encerrar esse registro, ou por algum motivo o admin pode cancelar esse registro. Então, são esses status aí, acho que são os 5 status que a gente tem lá, out of the box baseline. Legal. E tem divisão entre status ativo e não ativo? Para fazer Excelente com que o pergunta. registro de incidente fique nessa situação? Tá, então o status new é considerado um status ativo, status in progress também é considerado um status ativo, e o status resolved, tá? Então, o status closed e cancelled são status inativos, tá? Não são ativos. Então, não tem o que a gente fazer com o registro, tá? O status ativo, a gente consegue navegar pelos status. Então, se ele tiver resolved, eu posso voltar para in progress. Então, imagina que o usuário final não está satisfeito com a resolução que foi feita. Ele pode voltar para in progress e falar assim, me dá uma outra solução, porque essa aqui não foi suficiente para mim. Beleza. Essa é a diferença entre as duas, os estados ativos e inativos. Legal. E para fechar, quando a gente coloca um registro de incidente no state ou status resolved, é feito algum tipo de controle em termos de obrigatoriedade para preencher outros campos? Resolved, toda vez que você coloca um registro no status resolved, obrigatoriamente você tem que preencher o close code e o close notes, tá? Então, close code, ele é um campo choice, que vai ter algumas opções ali, e o close notes é uma anotação que obrigatoriamente você tem que fazer. Então, obrigatoriamente mudou para resolved, você tem que preencher esses dois campos, senão ele não deixa salvar e seguir o registro. Acho que é isso aí. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Fiquei muito satisfeito com as suas respostas. A gente vai levar adiante aqui o seu processo seletivo e você vai receber uma proposta em breve. Bora! Que bom, que bom. Gostei muito. Tamo junto. Topzera. Então tá. Precisando, tô por aí. Espero que tenha muito prazer em conversar com você também. Espero que tenha gostado. Show. Até mais então. Abraço, Jota. Valeu, um Valeu. abraço. Tchau.